Cientistas e físicos sempre foram fascinados pelo universo e pelos fenômenos que dele se desvendaram. Mas uma coisa permanece que os mantém sentados em sua mesa de pesquisa por anos, que é a antimatéria. Quando os cientistas falavam anteriormente sobre a antimatéria, eles tinham muito pouco para discutir. Isto porque a antimatéria é uma das coisas mais estranhas em nosso universo. No entanto, uma descoberta recente foi feita por cientistas. E não só está preparada para mudar nossa perspectiva, mas também para explicar o mistério por trás da antimatéria. O que os cientistas descobriram? A antimatéria é capaz de destruir o nosso universo? Junte-se a nós enquanto exploramos o mistério não resolvido por trás da antimatéria. Pense na matéria, então imagine se a matéria tivesse um gêmeo, mas com propriedades e cargas diferentes. Sim, isso é antimatéria. Embora tenha sido um tópico generalizado nas histórias de ficção científica por várias décadas, a antimatéria é real e profundamente enraizada na teoria científica moderna. A existência da antimatéria foi confirmada em 1995 por uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia, Berkeley, que lhes deu o Prêmio Nobel 4 anos depois. Quando a antimatéria é exposta à matéria comum, ela destrói ambos. Embora esta destruição pareça misteriosa, ela tem seus próprios benefícios associados. Quando a matéria e a antimatéria colidem, ela libera energia poderosa o suficiente para alimentar uma lâmpada ou mesmo uma cidade. Enquanto isso permanece um mistério, cientistas e físicos ainda estão pesquisando maneiras de aproveitar essa energia, mas todas as tentativas foram mal sucedidas. Isso faz dela outro mistério, provando ainda mais por que a antimatéria é um dos mistérios do mundo da ciência. Então, o que exatamente é a antimatéria e por que ela tem perturbado o mundo da ciência por gerações? A antimatéria se refere a partículas similares à matéria comum com a qual estamos familiarizados, mas tais antipartículas têm a mesma massa que o seu sósia de partículas normais, mas continuam sendo seus opostos em algumas partes. Para lhe dar uma ideia, um elétron, também conhecido como pósitron, tem a mesma massa que um elétron comum, mas uma carga positiva oposta à carga elétrica normal do elétron. A antimatéria foi inicialmente prevista pelo físico britânico Paul Dirac em 1928, quando ele tentou combinar a mecânica quântica, o que explica as partículas subatômicas, e a teoria da relatividade de Albert Einstein. Dirac estava examinando soluções para uma equação que melhor descreve o movimento de um elétron se movendo próximo à velocidade da luz. Assim como a equação, lida como x elevado à potência de 2, que é igual a 4, pode fornecer duas soluções possíveis, x igual a 2 ou x igual a menos 2. A equação de Dirac poderia ter duas soluções, uma para elétron com energia negativa e outra para um elétron com energia positiva, de acordo com a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. No início, Dirac não quis compartilhar as suas descobertas com o público, mas, eventualmente, ele as aceitou e postulou que cada partícula no universo deveria ter uma partícula de imagem espelho que agisse como ela, mas que tivesse uma carga oposta. Alguns anos mais tarde, pósitrons foram encontrados pelo físico Carl Anderson, do Instituto Americano de Tecnologia da Califórnia. No dia 2 de agosto de 1932, o físico da Caltech Carl Anderson foi o primeiro a detectar a primeira partícula de antimatéria. A descoberta do pósitron não era esperada, pois Anderson não tinha a intenção de procurar por antimatéria. Ele tinha construído uma câmara de nuvens para encontrar a composição de raios cósmicos e partículas de alta energia que caíam do espaço. O instrumento de Anderson também compreendia um ímã, o que lhe permitiu determinar se as partículas que se passavam por ele estavam carregadas positivo ou negativamente. Ele também tinha uma placa de chumbo que tornava as partículas mais lentas. Ele tirou várias fotografias das pistas tiradas por partículas de raios cósmicos, mas ele foi segurado por uma determinada forma feita por uma das partículas. A curva de trajetória desta partícula deu provas de que a partícula estava carregada positivamente, mas muito menos massiva do que um próton. Um editor da revista Physical Review sugeriu o pósitron, já que a partícula parecia um elétron positivamente carregado. Anderson não percebeu até mais tarde que o pósitron era similar ao elétron, exceto pela carga oposta. Uma teoria que Paul Dirac tinha previsto a existência de tal partícula em 1931. Esta descoberta ganhou de Dirac e Anderson o Prêmio Nobel de Física. Dirac venceu em 1933, Anderson em 1936. Antimatéria é ocasionalmente produzida em aceleradores de partículas e ocorre através da colisão de partículas de alta energia na atmosfera da Terra. Entretanto, isto não é suficiente para estudá-la, pois seu mistério está escondido nas profundezas de sua marcada ausência. Até onde os cientistas podem dizer, o universo ao nosso redor é feito principalmente de matéria, sem antimatéria. Isso confunde os cientistas e continua os forçando a reestudar teorias em torno do início do universo, também conhecido como o Big Bang. A teoria do Big Bang
apareceu pela primeira vez no início do século XX. Ela foi desenvolvida para explicar as observações feitas por Lemaitre, Slipher e Hubble, dizendo que as galáxias visíveis estão se afastando da Terra em todas as direções. Isso nos deixa com duas interpretações. Ou o mundo está no centro de uma explosão cósmica de galáxias, ou o espaço em sua totalidade está se expandindo em todos os lugares. Bem, a explicação sobre o espaço se expandindo em todos os lugares pareceu mais justificável e tem sido escolhida como consenso comum na ciência desde então. O efeito é como testar a capacidade de comprimento de um elástico de borracha ou inflar um balão. Duas marcas na superfície da borracha se moverão separadas, não devido ao movimento relativo dos pontos ao longo da borracha, mas porque o espaço em que eles existem está se distanciando. Antes do universo nascer, as coisas devem ter sido mais densas, mais quentes e muito mais próximas. Dá para imaginar como o universo era quente olhando a milhões ou bilhões de anos atrás. Antes do universo nascer, as coisas devem ter sido mais densas, mais quentes e muito mais próximas. De fato, é relativamente simples descobrir quando tudo deve ter sido um pouco mais de 13,8 bilhões de anos atrás, nascendo o universo e se expandindo à medida que ele esfriou. Flutuações quânticas de fótons neste plasma criaram continuamente pares de elétrons, partículas e pósitrons, partículas e antipartículas. Algumas destas partículas foram desenvolvidas e destruídas quase imediatamente. Mas como o plasma continuou se expandindo e esfriando, algumas partículas e antipartículas também foram criadas, mas não aniquiladas. Estas partículas são o que eventualmente se acumularam para formar as estrelas, planetas, átomos e tudo o que vemos ao redor do nosso universo hoje. Mas e quanto às antipartículas? Para onde elas foram? Ou no que elas se formaram? Nós conhecemos os processos que iniciaram toda a matéria que vemos, e estamos cientes de que uma quantidade igual de antimatéria deve ter sido criada ao lado. Mas onde elas estão? Esta continua sendo uma das questões mais centrais sem a resposta na cosmologia moderna, e muitos cientistas estão trabalhando arduamente para resolver o quebra-cabeça. Em uma tentativa de encontrar uma solução para esse mistério, os cientistas se reuniram para criar partículas de antimatéria com o uso de colisões de ultra alta velocidade em aceleradores de partículas colossais. Um desses aceleradores de partículas é o Grande Colisor de Hadrons, localizado fora de Genebra e operado pela Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. Seus primeiros experimentos cobriram uma série de testes, um dos quais levou os cientistas do CERN a criar o anti-hidrogênio, o gêmeo antimatéria do hidrogênio. O elemento de antimatéria mais complexo produzido até hoje é o antihélio, a contraparte do hélio. Embora a antimatéria seja produzida em vários experimentos no CERN, as antipartículas produzidas não podem ser aprisionadas por causa de sua energia muito alta. Esta energia faz com que elas se destruam inofensivamente nos detectores, e mesmo quando feitas, elas são produzidas em quantidades muito pequenas. E pequeno ao ponto de, mesmo que o CERN use seus aceleradores apenas para fazer antimatéria, ele não pode produzir mais do que cerca de 1 bilionésimo de grama por ano. Isto significa produzir 1 grama de antimatéria. Isso levaria aproximadamente 1 bilhão de anos. Desde que o Grande Colisor de Hadrons foi inventado, a quantidade total de antimatéria produzida na história do CERN é inferior a 10 nanogramas, contendo apenas energia suficiente para alimentar uma lâmpada de 60 watts durante 4 horas. Além disso, outro problema que os cientistas enfrentam com esses experimentos é que a eficiência da produção e armazenamento da antimatéria é muito baixa, cerca de 1 bilhão de vezes mais energia necessária para produzir antimatéria do que eventualmente está contida em sua massa. Usando a fórmula E, que é igual a mc2, podemos ver que 1 grama de antimatéria contém 0,001 kg multiplicado por 300 milhões de metros por segundo ao quadrado, que é igual a 90 mil gigajoules, que é igual a 25 milhões de kW por hora. Isso significa que, com sua baixa eficiência de produção, seria necessário 25 milhões de kWh para produzir uma única grama. Isso é basicamente demais para a produção de eletricidade em nossa geração, porque, mesmo com o preço de desconto para a energia elétrica, isso custaria mais de 1 trilhão de euros para funcionar. O mistério peculiar sobre a antimatéria que confunde os cientistas e os devolve à mesa de desenho é que, no início, matéria e antimatéria coexistiram. Então, só podemos observar a matéria. E como isto é assim? Apesar de ser um dos mistérios desafiadores da física, físicos e cientistas surgiram com algumas teorias que poderiam resolver esse antigo mistério. A maioria dessas teorias postuladas por cientistas e físicos envolveu a existência de partículas extras, além das espécies reconhecidas no universo. Entretanto, todas estas descobertas feitas por cientistas se voltam para uma solução,
mas os dados ficam além de uma descoberta definitiva. Ainda assim, a descoberta deste mistério tende a nos ensinar mais do que apenas o porquê de existir em um universo de matéria. Ele poderia explicar detalhes ocultos da era mais antiga do cosmos, ou mesmo ligar os cientistas à matéria escura invisível que confunde os cientistas. A maioria das teorias sobre como a matéria se tornou mais do que antimatéria se encaixam em duas categorias principais. A primeira categoria, chamada Baryogênese Electroweak, postula diferentes versões do bóson de Higgs. O bóson de Higgs é a partícula relacionada à forma como todas as outras coisas possuem massa. Se esses parentes de Higgs realmente existissem, eles poderiam ter ajudado a desencadear uma súbita transição da fase relacionada à mudança quando a água passa de líquido para gás. Isso poderia ter acontecido no início do universo, o que poderia ter causado um pouco mais de matéria do que antimatéria no espaço. Quando a antimatéria e a matéria entram em contato, a maioria das coisas no jovem universo teria sido aniquilada, deixando apenas um pequeno resíduo de matéria para fazer as galáxias, estrelas e planetas ao nosso redor. A outra teoria principal, chamada leptogênese, ramifica-se a partir de neutrinos. Estas partículas são mais leves que quarks e passam pelo cosmos de uma forma celestial, mal parando para interagir com qualquer coisa. De acordo com este esboço, além dos neutrinos regulares que conhecemos, existem neutrinos muito pesados que são tão enormes que só poderiam ter sido formados a partir das imensas temperaturas e energias presentes logo após o Big Bang, quando o universo era muito denso e quente. Quando estas partículas se quebraram naturalmente em espécies menores e estáveis, a ideia é que elas poderiam ter criado um pouco mais de matéria do que subprodutos de antimatéria, levando ao posicionamento que vemos hoje. Entretanto, um anúncio recente feito por cientistas no experimento Tokaido Kamioka, no Japão, dá sinais otimistas para o conceito de leptogênese. O experimento observa os neutrinos enquanto eles percorrem 300 km no subsolo e transformam entre 3 tipos ou sabores uma habilidade única exibida pelos neutrinos chamada oscilação. Os pesquisadores do T2K encontraram mais oscilações em neutrinos do que em antineutrinos, propondo que os dois não atuem apenas como imagens de espelho um do outro, mas atuem de maneiras diferentes. Tal contraste entre uma partícula e sua contraparte antimatéria é chamada de violação CP. É uma pista de boa-fé na busca de saber como a matéria supera a antimatéria após o nascimento do universo. Embora a equipe de cientistas ainda não chame isso de descoberta. O experimento agora cancelou a possibilidade de neutrinos terem zero de violação de PC com 95% de confiança. Ele dá pistas de que as partículas podem mostrar a quantidade máxima possível de violação de PC permitida. Ainda assim, mais dados e talvez futuros experimentos serão necessários para medir com precisão a quantidade de neutrinos e antineutrinos que variam. Mesmo se os físicos fizerem uma descoberta definitiva da violação de PC em neutrinos, eles não terão encontrado uma resposta total para a questão da antimatéria cósmica. E, de acordo com Seida e Peck, uma física teórica da Universidade da Califórnia, Irvine, tal descoberta seria necessária, mas não suficiente para provar a leptogênese. Outra necessidade da teoria é que neutrinos e antineutrinos acabam sendo a mesma coisa. Como essa aparente contradição é possível? Pensam-se que a matéria e a antimatéria são iguais, exceto por uma carga elétrica revertida. Neutrinos, não tendo carga, poderiam ser ambos simultaneamente. Se esta probabilidade for o caso, ela também pode analisar por que os neutrinos são tão leves, levando-os talvez a menos de 1/6 milionésimo da massa do elétron. Se os neutrinos e antineutrinos forem os mesmos, eles podem ganhar massa não por inter-relação com o campo de Higgs, como a maioria das partículas, mas por outro processo chamado mecanismo de balanço, ou Seesaw Mechanism. São pequenas massas que seriam inversamente equivalentes àquelas dos pesados neutrinos que despertaram no universo inicial. Quando um está para cima, o outro está para baixo, como um balançar, disse Peck. Jessica Turner, uma física teórica do Laboratório Nacional de Aceleradores Fermi, comentou. Ela disse: leptogênese é uma maneira muito elegante de explicar as coisas. Primeiramente, você responde por que há mais matéria do que antimatéria. E, em segundo lugar, você explica por que os neutrinos têm massas tão pequenas. A prova de que os neutrinos são seus pares de antimatéria poderia ter sido derivada de experimentos em busca de uma reação teorizada chamada dupla decadência beta sem neutrinos, que só poderia ocorrer se os neutrinos fossem capazes de destruir a si mesmos, como a matéria e a antimatéria fazem no contato. Mesmo esta descoberta, no entanto, não mostraria totalmente a leptogênese, como ocorreu. Se você medir a possível violação do PC, que nós podemos ver se você observar que os neutrinos eram suas próprias antipartículas, nós diríamos que isso é evidência circunstancial, não evidência direta, concluiu Turner.
A outra opção teórica no convés, a bariogênese de Electroweak, poderia ser mais fácil de ser examinada, dizem os físicos, enquanto a criação de neutrinos pesados envolvidos na leptogênese poderia estar além das capacidades dos aceleradores de partículas. Os bósons extras de Higgs, previstos por esta teoria, poderiam apenas ser vistos no grande colisor de hadrons, diz Marcela Carena, chefe do Departamento de Física Teórica de Fermilab. Mesmo que a máquina não os produza diretamente, estes parentes de Higgs poderiam se relacionar delicadamente, mas de forma detectável, como os bósons tradicionais de Higgs, e ela faz. A bariogênese Electroweak também precisa de mais violação de PC no universo, mas não categoricamente em neutrinos. De fato, a violação de PC já foi encontrada em quarks, embora em quantidades tão insignificantes que não explica o desequilíbrio matéria-antimatéria. Um lugar onde a violação de PC que falta nesta teoria pode ser mantida em segredo é o chamado setor escuro, que é o reino da matéria escura invisível que se acredita que compõe a maior parte da matéria no espaço. Talvez a matéria escura e a antimatéria se comportem de forma diferente, e esta dissemelhança pode elucidar o universo tal como o conhecemos. Minha linha de trabalho tem tentado conectar o desequilíbrio matéria-antimatéria no universo com a ideia de que sabemos que precisamos de algo que ainda não vimos para explicar a matéria escura, concluiu Carena. A prova para a bariogênese Electroweak poderia se mostrar não apenas encontrando partículas extras de Higgs, mas também através dos múltiplos experimentos caçando o setor escuro e a matéria escura. Além disso, se uma transição da fase cosmológica ocorresse logo após o Big Bang, como a teoria sugere, ela poderia ter criado ondas gravitacionais que experimentos futuros poderiam descobrir. Um desses experimentos é a antena espacial do interferômetro a laser, um detector de ondas gravitacionais baseado no espaço, que deverá começar nos anos 2030. A longo prazo, no entanto, o universo pode nos surpreender. Talvez nem leptogênese nem bariogênese Electroweak tenham acontecido. Essas não são as duas únicas opções, pois o reino da teoria é muito vasto, diz Peck. Ela recentemente trabalhou em um modelo que apresentava a violação do PC na forte interação dos quarks em prótons e nêutrons. Por exemplo, os teóricos também estão se metendo em muitos outros planos. Eu acho que nós precisamos nos deixar explorar todas as possibilidades, diz Turner. A natureza se desfaz como ela faz. Nós não podemos controlar isso. Nós apenas tentamos nosso melhor para entendê-la, ela concluiu. Ao mesmo tempo, uma medida clara da violação do PC em neutrinos, pelo menos, está à vista. Projetos futuros, tais como a experiência Deep Underground Neutrino e o sucessor do T2K Hyper Kamiokande, devem ter a sensibilidade necessária para uma contabilidade precisa. Além disso, desde que o grande colisor de hadrons estabeleceu que colocar matéria e antimatéria juntos cria energia, cientistas e engenheiros têm especulado que a nave espacial movida a antimatéria pode ser uma excelente maneira de explorar outras galáxias. A National Aeronautics and Space Administration, a NASA, examinou as chances de usar veículos movidos a antimatéria para voar até Marte, mas a ideia tem algumas desvantagens. Para uma delas, é caro operar. Uma estimativa aproximada para produzir os 10 miligramas de pósitrons necessários para uma missão humana em Marte é de cerca de 250 milhões de dólares, usando tecnologia que está atualmente em desenvolvimento, disse Gerald Smith, da Positronics Research LLC, em Santa Fé, Novo México, em um artigo para a NASA. O custo pode parecer alto, mas ainda iria requerer cerca de 10 mil dólares por libra para transportar algo em órbita. Então uma enorme nave espacial, incluindo sua tripulação humana, também seria cara para ser lançada. Mais recentemente, pesquisadores da NASA consideraram utilizar a energia criada pelas colisões matéria-antimatéria para enviar uma sonda para o sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri. A energia nas colisões permitiria que o veículo acelerasse até 10% da velocidade da luz e depois abrandasse o suficiente para observar o Alpha Centauri, potencialmente por décadas. Você acha que a antimatéria seria capaz de alcançar todas essas proezas? Deixe-nos saber os seus pensamentos na seção de comentários abaixo.